Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de conversar rapidamente com vocês sobre uma sequência, ou melhor até dizendo, um grupo de ferramentas, de recursos que estão cada vez mais sendo trabalhadas em conjunto para ajudar o usuário. O que todo mundo percebeu, tirando o próprio usuário às vezes, é que o usuário não toma devidas providências para evitar problemas futuros. Então, as tais ações preventivas, principalmente. E isso faz com que os sistemas, às vezes, colapsem, né? Ou, de alguma forma, apresentem problemas, dos mais leves aos mais graves, e o que incomoda a vida do usuário. Bom, tudo começa com essa notícia de 24 horas atrás. Atualização no WhatsApp permite backup e restauração pelo Google Drive. Em princípio, meus amigos, principalmente vinculando a ideia aos concursos públicos, isso não parece muito relevante para nós. Professor, será que o WhatsApp pode ser pergunta em termos de prova? Claro que pode. Se o Facebook já foi pergunta algumas vezes, se o LinkedIn já foi pergunta, não é, de prova, ou foi mencionado em pergunta de prova, claro que os programas que permitem uma interação com custo menor têm aplicação tanto pessoal quanto profissional. Mas a importância disso está vinculada a muitas outras coisas. Primeiro, está vinculada ao backup, ao próprio backup, como ferramenta de segurança, né? Ao Google Drive e aos outros sistemas de armazenamento em nuvem e às ferramentas de alerta e auxílio ao usuário. Ora, vejam que no Windows você encontra na área de notificação a tal da central de ações. Vejam que ao clicar nesta flâmula que indica o recurso, apareceram duas mensagens para mim, dois alertas, apareceram duas informações do tipo: usuário, você está errado. Por favor, tome atitudes para resolvê-los. Então o Windows, o próprio sistema operacional, não tem nada a ver agora com o WhatsApp, mas tem tudo a ver, o próprio sistema operacional diz: mestre, há coisas erradas aqui. Primeiro, o tal do Windows Update, a atualização automática do sistema, as configurações não devem ser as mais indicadas, as recomendadas. Por isso ele sugere que eu altere as configurações. Outra, mestre, até hoje você não fez backup. Tem que fazer backup, configure o backup. Essas recomendações, eu tenho usado direto esse termo, são justamente então recomendações, ou seja, estas notificações não representam ações que o usuário deve tomar, porque a máquina não tem como executar algo em termos de sistema operacional sem o consentimento do usuário. Mas esta é uma ferramenta das versões mais atuais dos sistemas operacionais. Antigamente, o Windows não falava nada para o usuário que fizesse o que era esperado dele. Ainda é assim, ainda é esperado que o usuário faça as coisas ou ordene a execução. Mas se ele não ordenar, se ele não fizer, alguém vai lá e diz assim: mestre, olha, lembra do backup, aquele negócio tão importante, não é? Para a gente poder depois não reclamar quando perder as coisas. Vamos fazer o backup? O que você acha? Outra coisa, essas atualizações automáticas são muito importantes, porque as atualizações automáticas corrigem os problemas do sistema. E as configurações atuais não são as ideais. Vamos melhorar isso? E quando você clica, vai para a janela, aparece uma recomendação. Aparece uma das possibilidades de configuração, aparece a palavra recomendado. Inclusive, em termos de prova de concurso público, né, associando o benefício para o usuário cotidiano e nós como pessoas vinculadas a este nicho, a este universo, no concurso público, eu sempre direi para a banca que eu sigo
às recomendações da central de ações. Sempre. A central de ações está sempre certa. E eu vou então seguir as recomendações. Vou melhorar o meu sistema de atualização automática, faz todo o sentido do mundo, porque, eu repito, se a atualização automática é aquilo que conserta problemas no sistema, eu não quero conviver com problemas, mas também não sei resolvê-los manualmente, então que bom que existe uma ferramenta que vai fazer isso para mim. E eu, claro, como ninguém, eu não quero perder certas informações. Existem algumas informações que estão gravadas nos meus computadores que se eu perder não vai doer, não vai me incomodar. Tem umas que eu até vou perder e não vou nem lembrar delas, possivelmente. A gente guarda lixo, mas tem algumas coisas que eu vou sentir muito. Ou pessoalmente, né, uma fotografia que eu tenho com meu filho numa data muito especial, por exemplo, né? Data que evidentemente não volta mais, e aquela fotografia é a lembrança que eu tenho daquele dia. Perder aquilo vai doer. Ou porque eu gastei 20 horas preparando o material de aula, que eu vou gravar daqui a 3, 4 dias, e esse material simplesmente desapareceu. E agora eu tenho 3 a 4 dias para sentar a bunda na cadeira e ficar mais 20 horas preparando tudo de novo. Claro que o seu desejo pessoal tem que ser respeitado. Professor, eu não quero fazer backup, ponto. Estou nem aí se eu perder as coisas. Eu não tenho esse tipo de sou dono da verdade. Eu tenho que seguir um pouco essa linha, embora eu deteste essa expressão e essa arrogância, eu tenho que seguir um pouco, porém, essa linha quando eu falo de concurso público. Em concurso público, nós iremos para a banca. É claro que eu faço backup, porque é isso que ela quer ouvir de nós. Então, o que lá o WhatsApp está possibilitando é algo que ele percebe que o usuário podia ter feito sozinho, mas não faz. Ou não sabe fazer. Não faz porque não se interessa em fazer ou não faz porque não sabe fazer. E ele agora vai até sugerir, vai aparecer lá notificação no seu tablet, no seu celular, enfim. Olha, vamos fazer o backup. Pode até executar automaticamente. A questão, pessoal, sobre a central de ações, então, é recurso do sistema operacional que alerta, veja que é alerta, ele não exige, que alerta o usuário sobre os eventos que devam ser executados. Com 2 objetivos, melhorar o desempenho da máquina, melhorar a segurança da máquina. Um dos 2. Todo alerta da central de notificações, claro, é um alerta que prevê, no final da tarefa executada, uma melhora, às vezes de desempenho, às vezes de segurança. Claro que a segurança acaba chamando um pouco mais a atenção, porque teoricamente, eu não prefiro nenhum dos 2, mas teoricamente, eu prefiro um computador mais lento, porém seguro, do que um computador mais rápido e sem segurança, ou sem uma segurança imensa. Claro que o que eu prefiro é um computador em seu estágio máximo de desempenho e em seu estágio máximo de proteção. Claro, eu sempre quero o máximo. Não vou me contentar com algo que está abaixo do que eu posso alcançar. Então, pessoal, a central de ações tem esta função. Com relação ao backup, claro, a ideia é muito simples. É a que nós discutimos sempre. O ditado popular, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Ter uma cópia de tudo que você tem importante está vinculado a perdas ou a evitá-las. No começo, sempre se pensou em backup como algo a evitar a perda de coisas importantes por motivo de ataques. Ah, vai entrar lá um vírus, vai entrar um malware no meu computador e eu vou ter que formatar meu disco, formatando eu perco tudo. E isso, claro, é uma das razões mais do que evidentes e notórias para se fazer backup. Só que nós temos que lembrar que equipamentos quebram, equipamentos apresentam mau funcionamento sem que isso signifique um ataque. Equipamentos param de funcionar ou porque eles ficaram velhinhos demais para continuar funcionando, ou porque tem defeito de fabricação. E se eu tiver um equipamento cuja peça a apresentar problema seja, por exemplo, o disco rígido, justamente, porque se for a placa-mãe é horrível, mas pelo menos os meus dados estão preservados no disco. Mas se for o disco,
Perdi tudo. E agora, a história do WhatsApp em si, ela vai para uma outra análise ainda, com o objetivo, claro, de fazer backup, mas por outra razão, a troca de um celular por outro. Né? Muitas pessoas gostam de trocar celular com uma frequência até muito grande, para manterem um equipamento sempre tecnologicamente atualizado. Outras pessoas não ligam tanto. Mas a verdade é que trocar celular é uma das coisas chatas pra caramba. Se a gente faz de conta que não vê as placas do pessoal da técnica, a gente pode ir até onde a gente quiser. Se você tem uma troca de equipamento, o que é chato? Ah, troquei de celular. Putz, agora eu vou ter que montar minha lista de contatos de novo, não sei o que, tudo de novo. Então a ideia de se fazer o backup, então o que acontece? Estará tudo neste backup do WhatsApp, lá no Google Drive, e quando eu trocar de equipamento e entrar com a minha identificação de WhatsApp, eu poderei trazer do backup para o meu novo equipamento todas as informações. E essa questão de se armazenar no Google Drive, mas podia ser no OneDrive, que é da Microsoft, e outros serviços por aí, está diretamente vinculado a algo cada vez mais comum também, que é o tal do armazenamento em nuvem. Nuvem é o termo que se usou para definir basicamente a internet. Então, o que eu poderia fazer? Preparar o material de aula na minha casa, gravar num pendrive e trazer o pendrive comigo. Perfeito. Ou então, eu preparo o material na minha casa, conectado à internet, eu armazeno num servidor lá da internet. Eu, particularmente, uso o OneDrive, que é da Microsoft. Eu podia usar o Google Drive do Google, sem problema algum. E quando eu chego aqui e quero acessar o material, então eu acesso a internet, acesso a minha conta, né, do Hotmail, do Outlook, e no OneDrive eu então recupero o arquivo. Ah, professor, mas se não tiver internet aí na escola, está ferrado. Então era melhor ter levado o pendrive. Sim, mas se eu trouxe o pendrive e o perdi no meio do caminho, era melhor ter gravado na internet. Então, professor, grava na internet, grava no pendrive, né, manda por e-mail para si mesmo. Mandar por e-mail para si mesmo nada mais é do que fazer isso aí, pessoal, armazenar em nuvem. Fica armazenado lá no servidor de correio eletrônico. Então, os dados são armazenados no seu prestador de serviços, no tal do servidor internet. E eles, então, podem ser acessados de qualquer máquina que tenha, é claro, o acesso à internet, que tenha acesso à rede. O serviço pode ser gratuito, pode ser pago e pode ser meio que híbrido. Ou seja, o provedor lhe oferece uma quantidade de memória gratuitamente e você paga se desejar usar uma quantidade superior a esta. Claro, se o WhatsApp, em particular este aplicativo, está vinculado ao backup no Google Drive, para poder operar você terá que abrir uma conta no Google Drive, caso ainda não tenha. Mas em princípio não é necessário. Só para complementar, isso leva também ao tal do processamento em nuvem. Teoricamente, nós temos programas como Word, Excel, por exemplo, instalados no computador porque a gente precisa dar para a prova e porque a gente precisa trabalhar. Mas eu poderia usar o Google Docs, por exemplo. Utilizar o Google Docs é usar o processamento em nuvem. O programa de cálculo de texto, o programa não está instalado no meu computador. O programa está instalado lá no servidor. E então, através do acesso à internet, eu posso acessar o programa e gerar texto, gerar cálculos, gerar apresentações, gerar conteúdo com este programa. Quando eu, porém, uso algo que não está no meu computador, uso um programa de um servidor, eu posso armazenar os dados no próprio servidor e posso também armazenar, é claro, na minha máquina. Então eu posso ter só os arquivos na minha máquina e o programa lá no servidor. Claro, não adianta se eu não tiver o acesso à internet, porque tendo o arquivo, mas não tendo acesso à internet, claro, o funcionamento ficará prejudicado. Então, cada vez mais nós temos ferramentas das mais populares às mais desconhecidas, né? Das mais utilizadas em nível profissional ou pessoal, que disponibilizam recursos para auxiliar, seja por indicar atitudes corretas que você deveria tomar e não está tomando, seja por permitir que você delegue a terceiros, né, seja o armazenamento ou até o processamento
ou ferramentas de segurança para, claro, em última análise, proteger a si mesmo contra perdas acidentais ou qualquer outra coisa assim. Tá legal? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.